Caros irmãos, será que nós já paramos para pensar em algum momento sobre a força de uma frase proferida por João Batista? Quando ele diz para o povo e a multidão: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que ele, sendo um grande profeta, queria dizer o que exatamente com isso? Como que uma pessoa pode tirar o pecado do mundo inteiro? Bem, nós vamos pensar sobre isso hoje nesse evangelho para esse domingo. Bem, caros irmãos, estamos aqui então para fazer essa reflexão hoje do Evangelho em João, capítulo 1. E desde já, antes de iniciarmos a leitura desse Evangelho, não deixe de dar o seu gostei e de compartilhar esta reflexão. Vamos então agora iniciar a leitura desse Evangelho. Naquele tempo, Jesus viu João aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, estamos aqui então para fazer essa reflexão para esse domingo do tempo comum, segundo domingo, e realmente nós temos uma revelação impressionante, um título que aparece na boca de João que realmente abala os fundamentos dessa revelação. Vamos abrir então aqui aspas para esse versículo, no versículo 29. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos fechar aspas aqui. Então, a gente pode perceber que é uma revelação, sim, pela boca do profeta, porque ele, na verdade, está aqui anunciando uma palavra extremamente densa e carregada de significado, como nós bem sabemos. Pois, de fato, esse cordeiro, ele já aparece na revelação do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, o cordeiro pascal, de fato, aquele cordeiro cujo sangue que protegia da morte. Então, o símbolo é muito forte e carregado realmente de profundo significado para o povo de Israel. É também uma imagem do servo sofredor, Isaías 53, porque como cordeiro levado ao matadouro, é justamente isso, o sangue derramado purifica o pecado. E também o cordeiro do sacrifício diário, mencionado em Êxodo 29, porque Jesus como sacrifício definitivo, que é capaz de lidar com o pecado na raiz. Porque não é só o pecado de Israel, é o pecado do mundo inteiro, como é sugerido aqui. Veja bem, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A expressão está no singular. Portanto, não se trata apenas de pecados individuais, mas a raiz de todo o mal e a separação de Deus nesse mundo. Portanto, a missão aqui é uma missão universal, sem dúvida nenhuma. Avançando um pouquinho mais para isso daqui, para a próxima. O versículo 30, entre aspas, dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Fecha aspas. A gente espera, a gente pode perceber aqui a expressão protosmoen, quer dizer, existia antes de mim. Quer dizer que ele era antes de João Batista, ele já era, ele já existia. Quer dizer que a preeminência, a prioridade ontológica de Cristo, que é bem superior à de João. Bem, João já era considerado muito grande entre os nascidos de mulher, então imagina quando ele aponta para alguém que ele diz que é maior do que ele, né? Portanto, João ele é um modelo de como deve ser a nossa postura diante do Cordeiro, sem dúvida nenhuma. João ele é um grande profeta, porém ele declara, né, que Jesus é maior do que ele. Então ele reconhece a preexistência de Jesus Cristo, ou seja, a grandeza de João, sem dúvida, está na sua humildade em reconhecer ou em apontar alguém que é maior do que ele. Sem dúvida a gente percebe a humildade de João Batista aqui. Bem, avançando um pouquinho mais para o versículo 31, claro, aparece a finalidade do batismo aqui de João. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado a Israel. Versículo 31, fecha aspas aqui. Então, eu não o conhecia. O que João está dizendo aqui? Simples, mesmo ele sendo parente de Jesus, não significa que ele conhecia Jesus. Ou seja, foi necessário para o próprio João Batista que Deus desse uma revelação divina para ele conhecer o Messias, porque a fé é, na verdade, uma iluminação. É isso que é a fé,
na nossa vida, inclusive, né? Uma iluminação, uma compreensão profunda de uma realidade sobrenatural. Porque foi para que ele fosse manifestado a Israel. Então aqui João define, de fato, a sua missão. João era apenas uma figura no deserto que deveria ser sinal, ou então preparar o caminho, era isso que ele era, a voz do deserto, apontar para alguém, que era Cristo, o Messias. Então a sua vida, ela está em referência a Cristo. O sentido e o significado da vida de João está ligado à vida de Cristo. Claro, a gente poderia se perguntar também na nossa vida cristã, será que a minha vida, meus dons apontam para Cristo ou apontam para mim mesmo? A gente deveria fazer honestamente essa pergunta para ver que tipo de conversão que ainda a gente precisa ter na nossa vida. Claro, nós temos uma teofania trinitária em andamento, podemos perceber isso agora aqui. Abre aspas, versículo 32. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Fecha aspas. Bem, a pomba simboliza de fato a nova criação, simboliza também a paz, simboliza também a unção profética. Bem, esse permanecer que João vê, permanecer, o verbo, né, o Espírito não visita Jesus de maneira aleatória ou momentaneamente, mas ele habita em Cristo de uma forma única e total e definitiva. Portanto, é uma unção messiânica para a sua unção. Veja como tudo está fazendo sentido aos olhos de João. João, de fato, começa a compreender aos poucos que um mistério muito grande está em andamento ali. Avançando mais um pouquinho para essa revelação divina, né, com o novo batismo, versículo 33, aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é este quem batiza com o Espírito Santo. Fecha aspas. Bem, Jesus aqui ele não batiza só com água, o batismo dele não era como o batismo de João Batista, só com água para conversão, mas comunica o próprio Espírito de Deus para uma transformação íntima, interior, ou seja, para a vida divina de fato acontecer na vida humana. É o que nós recebemos no batismo também, porque nós também somos batizados, recebemos o sacramento da crisma, enfim. O Espírito Santo vai se dando através de doses homeopáticas na nossa vida, vamos dizer, um pouco no batismo, um pouco na crisma, e vai aos poucos se dando a nós. Na medida em que a gente se dá para Deus, se abre para Deus, ele também se dá para nós. É assim, né? É uma parceria, digamos assim. Jesus, ele de fato, ele não vai continuar aquele batismo de João, que era só de água para conversão, mas ele inaugura algo qualitativamente novo, como a gente percebe. Bem, existe um testemunho cristológico aqui, vamos avançar, porque entre aspas, versículo 34 é dito, eu vi do testemunho, este é o Filho de Deus. Fecha aspas. Aqui nós temos uma declaração máxima. Ele é o Filho de Deus, portanto, aponta para aquele que é a revelação total de Deus. A identidade de Jesus é, de fato, ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Bem, essa cena, sem dúvida, é uma imagem, um ícone da Trindade, porque é o Pai que fala, é o Filho sobre quem o Espírito desce e o Espírito que permanece em Jesus. Então, é uma revelação trinitária, é uma imagem. Claro que o profeta João Batista não está entendendo plenamente e profundamente isso. Ele conhece um pouco, ele está entendendo um pouco esse mistério de Deus em andamento, mas ele ainda não pode supor que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque isso é uma revelação do Novo Testamento. E João Batista era uma figura do Antigo Testamento. Ali no limiar, na porta, né, apontando para Cristo, que é o início de tudo, né, do Novo Testamento, enfim. Então, para hoje, para a nossa vida, a gente deveria extrair algumas lições que poderiam nos ajudar na nossa caminhada. Primeiro e antes de tudo, a gente precisa contemplar o Cordeiro como João Batista. Porque nas nossas lutas, na nossa vida, nos nossos medos, ou enfim, no meio das nossas dificuldades ou pecados que se cometem, enfim, nós podemos olhar para aquele que foi transpassado, não é, na cruz. E também podemos trazer para Ele as nossas fragilidades. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos darei descanso. Vamos lembrar das palavras consoladoras de Cristo. É uma belíssima passagem, né, sobre esse poder consolador de Cristo. Mas a gente pode olhar também para a Eucaristia, né, e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida, a gente tem que aprender com João Batista algumas lições também, porque a humildade de João o leva a testemunhar Jesus, então a gente tem que desenvolver o poder do testemunho na nossa vida. A nossa missão é apontar para Cristo e não para nós mesmos, então a gente tem que se desfazer um pouquinho desses apegos, egoísmos, enfim, vaidades que a gente carrega dentro de nós.
E como João Batista, a gente precisa de uma revelação contínua para conhecer quem é Cristo. A gente não deve esquecer isso. Deus tem que se revelar o tempo todo para nós, sempre se dando mais e mais profundamente para nós, e claro, na medida em que a gente também se dá mais e mais para Deus. Vamos pensar nisso, vamos pensar na nossa vida, enfim, na nossa caminhada, no nosso testemunho, no nosso engajamento na vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.